Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é a guerra invisível. Em Isaías, no capítulo 54, verso 17, está escrito: Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará, e toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Quer você se dê conta ou não, nós estamos em guerra. Nós vivemos numa guerra. E eu não estou me referindo a uma guerra natural, como aquelas que nós vemos nos noticiários. Eu me refiro a uma guerra que teve início lá atrás, lá depois que Abraão e Eva pecaram. E, ao pecarem, eles acabaram por conceder à serpente o direito legal de agir em desfavor da humanidade. Então, a guerra que eu estou falando é uma guerra invisível, porém real. E por ser real, apesar de ser invisível, muitos não se dão conta de que vivem no meio dessa guerra. Então a primeira pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: quem está guerreando contra quem? Quem está de um lado e quem está de outro? Pois bem, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, guerreia contra toda a humanidade com o objetivo, obviamente, de nos matar, de nos roubar e de nos destruir. Quando eu era criança, eu aprendi com a minha mãe que quando um não quer, dois não brigam. Você também já deve ter ouvido falar nisso. Só que, infelizmente, isso não funciona para a guerra espiritual que a humanidade vive. E não funciona, pessoal, porque o diabo, que é o nosso inimigo, ele guerreia contra você, mesmo que você não guerreie contra ele. Você não está fazendo nada, mas ele está fazendo guerra contra você. E aí, vai dar uma lógica, não é não? Porque se tem alguém fazendo guerra contra você e você não está fazendo nada, no final das contas você só vai ser atacado e de tanto ser atacado, meu amigo, você vai acabar perecendo. Então, o que você precisa fazer então? Os primeiros passos, eu diria, são o seguinte: entender o contexto geral, essa é a primeira coisa, e depois entender quem é você. Olha só, o contexto geral eu já disse aqui um pouco. O contexto é que nós estamos em guerra e todos estão nessa guerra. E isso é líquido e certo, pessoal, é um fato consumado, não há discussão sobre isso. Então, entendendo esse contexto, isso precisa gerar em você um senso de importância, um senso de urgência, um senso que vai fazer com que você haja consciente disso, sabendo claramente que você está numa guerra. E, em segundo plano, em seguida, o que você precisa é saber quem você é. E se você souber quem você é, meu amigo, então você vai saber exatamente como é que você vai lutar nessa guerra. Porque se você não souber que você é filho de Deus, você estará frito, viu? Porque você nunca vai conseguir lutar uma guerra espiritual com armas naturais. Então, somente os filhos de Deus que têm acesso às armas de Deus. Se você desconhecer sua identidade, você também desconhece as suas armas. Você vai fazer uma luta espiritual de maneira natural e aí não vai dar certo. E essas armas, a Bíblia diz que elas são poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra a vontade de Deus. O devocional de hoje, pessoal, é uma convocação ao despertamento, porque em Deus nós temos a vitória. Veja o quão poderoso foi o verso que eu li hoje em Isaías, pessoal. Mas sem ele, sem Deus, nosso Senhor, de fato, nós pereceremos. Que esse não seja você, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, me ajuda, Pai, a me posicionar corretamente, usando as armas que o Senhor me deu, usando as armas que o Senhor me concede diante da guerra espiritual que toda a humanidade tem enfrentado.
Abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais, me dá discernimento para saber como orar, me dá discernimento para saber diferenciar a sua voz da voz do inimigo. Eu preciso, Pai, do Senhor, eu preciso da tua ajuda. Afinal, Deus, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Me livra de ficar apático diante dessa guerra invisível. Deus, em nome de Jesus, me livra, Senhor, de ficar inerte. Ah, Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero, Pai, ter os meus olhos ativados espiritualmente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou e conquistou para mim a possibilidade de eu me defender. E não apenas me defender, mas também de atacar nesta guerra espiritual. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por tamanha bondade e misericórdia. Aleluia! Eu oro em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: eu quero que nessa data você olhe para as adversidades que você tem enfrentado ou então para as áreas de pecado da sua vida que ainda existem e que você ainda não conseguiu vencer, só que você vai olhar para elas com novos olhos. São olhos de que existe um inimigo que tem operado e que está querendo a todo tempo te destruir. Olhe dessa perspectiva. E aí, você vai se posicionar em oração. Você vai tomar posse da autoridade que Jesus te concedeu sobre toda obra maligna contra você, sua família, seu trabalho e tudo mais, e você vai guerrear espiritualmente em Deus, que te concede sempre a vitória. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão, e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça nunca, não se esqueça jamais que Deus é bom.